caminho de Damasco. Tudo no plano da metáfora, claro. De repente nós somos iluminados por um insight súbito. Foram muito difíceis as dificuldades do evento passado. Muito difíceis. E este evento é o da estrela. As árvores que estão nessa ilustração do tarô, elas sintetizam os 4 elementos. Elas estão arraigadas no solo e apontam em direção ao infinito, ao espaço. A árvore é um símbolo muito forte. Ela tem raízes na terra e se dirige ao céu. Ela sintetiza a água, a terra, o ar e o fogo, como os 4 símbolos emblemáticos da antiga alquimia. Aliás, os alquimistas acreditavam que a superação do homem é um trabalho íntimo e silencioso. O efeito massa vem a posteriori. Pois bem, aqui chega o momento. A estrela representa justamente a articulação entre o eu individual e o eu transpessoal. Ou falando em termos mais populares, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Cada um membro dessa plateia que está aqui e que se repete com sua presença durante todos esses anos desse evento, é o responsável por esse evento. Depende de nós esse evento. E nós vamos nos transformando à medida que este evento também vai se transformando. Neste momento, nós temos um exemplo de ligação entre o céu e a terra, com um grande íris, um arco, e que nunca deve ser sinônimo de embate, de guerra, de contraposição de forças, no máximo de contraposição de premissas. Esse confronto tem que ser dialético e não bélico. A estrela é um dos arcanos de fluidez, de água. A água não cria casos. Ela vai se acomodando pelo ambiente e vai enfrentando as mais duras pedras. E no fim, acaba moldando as pedras à medida da sua passagem. Qualquer sentimento de vitória ou de derrota em relação a pessoas que criticam este evento, ou pessoas que defendem esse evento, ela é completamente vã, porque nada aqui, se estamos sinceros, representa vitória nem derrota. Nada, absolutamente nada. Pensar em termos de vitória e de derrota é jogar por terra todos os esforços desses 17 anos. Esse é um evento pela paz, pela unidade. Por isso, ele, nesse momento, é o 17º, e temos toda essa referência do arcano 17, que é um arcano de paz e principalmente de integração. Integração. Por favor. É um momentinho em que a gente precisa estar muito sério, sem querer sobrecarregar demais as coisas, porque a gente pode ser seríssimo dentro do humor, lógico, e mesmo com bom humor e com boa disposição, a gente entender que a responsabilidade é nossa também. Também. E que antes de levantarmos armas, olha, temos ouvido falar de tantas guerras, tantas, todas em nome de Deus. A gente nunca ouviu falar de uma guerra em nome do diabo. Eu hoje estava até comentando isso. Eu chego a pensar que o diabo deve ser muito bonzinho. Né? Ninguém levanta, pelo diabo! Por baixo do cacete. Não. E depois é muito ingênuo, é muito tolo nós acharmos que precisamos guerrear em nome de Deus. Quem é o ínfimo ser relativo e finito? Finito, portanto, relativo, para ter que lutar por, enfim, para que o absoluto, um ser infinito e absoluto, precise da nossa... Quem precisa somos nós. Colocar Deus na condição de dependente da nossa luta e da nossa guerra é reduzir a expressão da divindade.
É recusar a própria dignidade, ou então assumir, se quisermos, o pecado da soberba. É muito estranho isso. A integração é que é a busca. Como se Deus e nós estivéssemos na mesma luta, no bom combate. No evento passado, o ano era 2006, e somado ao Arcano 16, a torre ou a casa de Deus, o total dava número 7, que a gente soma assim, 2008 mais 16, aí a gente obtém 2025, não é isso? Não, sei lá, dava 7. 7 é o arcano guerreiro. Então, ainda havia uma certa razão, porque o bom guerreiro também, Gandhi foi um dos maiores guerreiros da história, ele veio com essa missão, e ele foi um vencedor sem derramar uma gota de sangue. E derrotou o Império Britânico com a resistência passiva, fluidez, água. Enquanto ele veio com a mesma missão de Júlio César, Ciro, Alexandre, Napoleão e quantos outros nós conhecemos que foram grandes generais. Quer dizer, cada um escolhe o seu cumprimento de missão dentro do seu karma. Ele foi o guerreiro da paz. Este ano, se nós formos somar 17, que é o número da estrela, com o ano 2008, nós vamos obter 2025. O ano passado era 2024. Então, nós vamos obter 2025. Isso dá 9. 9 é um arcano chamado o eremita. É aquele do silêncio. É aquele que conhece os grandes segredos, que não os revela a não ser no momento necessário, conveniente. Não é? Isso é um toque muito importante para nós. E cada vez que nós temos dúvidas sobre essa questão do individual no coletivo, é sempre bom lembrar que não existem duas árvores iguais. Então, voltando à simbologia da árvore, nós vamos perceber que é muito interessante a sugestão de que a árvore seria uma manifestação do coletivo no individual, porque cada árvore é uma. Então, cada uma pessoa aqui é uma, e nós todos fazemos esse evento. E se nós todos pudermos estar sempre unidos, e sempre aqui em Campina Grande, ou até em outro lugar, nós estaremos levando em frente o evento, independente de quaisquer outros valores pessoais em termos materiais. Porque os recursos materiais, eles são consequência dessa nossa coesão. Eles certamente virão. E se não viessem, seria uma prova de que a nossa coesão está sendo... ela não tem o valor que nós pensamos que tem. Mas 17 eventos já nos deixam uma boa conta de razões para acreditar na validade desse evento. Porque ele não se propõe a defender nada nem a acusar nada. Ele se propõe a perguntar, a pesquisar. Essa é a importância desse evento. Lévi-Strauss, que também foi um antropólogo, de certa forma, ele dizia que o mundo caminha muito mais por uma pergunta do que por uma resposta. Muitas vezes a resposta é um ponto, e ali as coisas estacionam. Mas é através das grandes perguntas que a gente vai. Porque ninguém é dono da verdade, e não adianta traçar um ponto definido, cartesianamente estabelecido, como meta. Quem estabelece esse tipo de meta fatalmente vai se frustrar, porque ou ele não atinge essa meta e vai se frustrar por não atingir, ou ele vai atingir e depois o resto será o resto da vida. E todo sonho atingido vira rotina. Então, o fantástico é atingir esse ponto, é caminhar. É nessa eterna dinâmica é que reside a beleza da verdade. A verdade não é um ponto, é um caminho. Então é importante ir caminhando sempre, em direção a que não sabemos. Nossa mente não chega lá, mas é em direção absoluta, ou a Deus, se quisermos. Então, num momento como esse,
em que a gente precisa de recolhimento, é a hora de que cada um cuide da sua evolução individual, de forma que a humanidade possa melhorar no seu conjunto. Principalmente por causa do resultado numérico deste evento 17 somado a 2008. E eu anotei uma coisinha rápida, que é uma frase importante. Bom, logicamente que é através desse recolhimento que nós vamos nos dedicar àquela eterna sabedoria das nossas constelações interiores, que nós só podemos utilizar com aqueles olhos internos que nunca estão fechados, eles estão abertos em tempo integral, que só depende de nós olharmos com eles.